O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental da Europa. Se um dia o velho continente se deslocasse, nós seríamos o farol da velha jangada. Este é um aspecto meramente simbólico, já muitas vezes romanceado, mas serve para fazer a pergunta: já nos sentimos finalmente europeus? As bases constitutivas da União Europeia foram consagradas numa série de tratados. O Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, em 1951, os Tratados de Roma, que instituíram a Comunidade Económica Europeia, a CEE, e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, a Euratom, em 1957. Estes tratados fundadores foram posteriormente alterados pelo Ato Único Europeu em 1986, pelo Tratado da União Europeia, assinado em Maastricht em 1992, pelo Tratado de Amsterdão, de 97, e pelo Tratado de Nice, assinado em 2001. 1986 é o ano da adesão de Portugal e Espanha e a Europa passa a 12 países. No início do século XXI, os europeus têm de enfrentar em conjunto os desafios da globalização. A revolução das novas tecnologias e a explosão da internet estão a transformar a economia mundial. Porém, as profundas mutações da economia trazem consigo rupturas sociais e choques culturais. Reunido em Lisboa em março de 2000, o Conselho Europeu adotou uma ampla estratégia de modernização da economia da UE para habilitar a concorrer no mercado mundial com outros grandes operadores, como os Estados Unidos e os novos países industrializados. Em maio de 2004, fica registado o maior alargamento de sempre, com a entrada de antigos países do Bloco Soviético, República Checa, Hungria, Polónia e Eslováquia, dos 3 Estados Bálticos que tinham feito parte da União Soviética, Estónia, Letónia e Lituânia, de uma das repúblicas da antiga Jugoslávia, a Eslovénia, e de 2 países mediterrâneos, Chipre e Malta. A 1 de janeiro de 2007, foi a vez da Bulgária e da Roménia se tornarem membros de pleno direito da União Europeia, que passa a ser constituída por 27 países. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simboliza o desmoronamento do comunismo na Europa Central e Oriental, que começou na Polónia e na Hungria. Confrontado com o êxodo maciço da população para o Ocidente, o governo da Alemanha Oriental abriu as fronteiras, proporcionando dessa forma a reunificação alemã após mais de 40 anos de separação. A parte oriental do país passa a integrar a CEE em outubro de 1990. Nesse momento histórico, antes da queda do muro, a Europa tinha 320 milhões de habitantes. Hoje, como a Europa há 27, o número de europeus é de 493 milhões, o que veio ampliar radicalmente o seu peso enquanto bloco político e económico. Depois da França e da Inglaterra terem sido as referências das elites portuguesas dos últimos séculos, Portugal aderiu à CEE em 1986. Tal foi possível devido a um grande consenso entre o Partido Socialista de Mário Soares e o PSD de Francisco Pinto Balsemão, Mota Pinto e Rui Machete. Passados estes anos, sentimos-nos finalmente europeus? Essa pergunta, que é muito frequente, é uma pergunta rodeada de equívocos, porque Portugal foi sempre europeu. Logo na primeira dinastia, a política de casamentos foi destinada a fortalecer o poder nascente e sempre europeia. E também o apoio que foi pedido externo foi o da Santa Sé. E, portanto, Portugal esteve em todas as expansões da Europa. Não é que Portugal estivesse tão encerrado em si mesmo, como se diz, porque a nossa tradição é o contrário, foi um país que fugiu de algum modo da Europa, não é? O primeiro que saiu realmente da Europa, não é? E que andou por esse mundo durante quase 5 séculos, não é? E que voltou outra vez ao pequeno retângulo, não é? Na famosa data 1974, não é? E durante algum tempo o país, nós todos, não é? Ficámos sem essa segunda dimensão ou terceiras dimensões, não é? Que eram dadas pelas nossas relações com as antigas colónias, não é? Ou os sítios onde tínhamos estado, não é? E andávamos, por assim dizer, à procura de sítio, não é? Mas toda a gente andava à procura de sítio, realmente na Europa, não era só Portugal, não é? A grande questão da mudança em Portugal é muito geral, tem a ver com a mudança cultural em sentido amplo. É o próprio país
deixar de se ver como uma espécie de país do terceiro mundo, que era mais ou menos aquilo que na altura correspondia à imagem de Portugal, à autoimagem de Portugal, para se ver como um país europeu. Um país europeu com problemas, sem dúvida, ainda com atraso em relação aos mais desenvolvidos, mas um país europeu. E essa ser a nossa circunstância natural. Não era assim. Não era assim a seguir à Revolução, em que se falava sempre de uma especificidade portuguesa, de uma espécie de ponte entre o terceiro mundo e a Europa, e coisas assim do género. Nós não nos sentíamos europeus, não? Porque durante os últimos, talvez 200 anos, não é? A Europa eram os outros, não é? A Europa eram os outros, não eram todos os outros. A gente, quando pensava na Europa, não pensava que os romanos eram mais europeus do que nós, ou que os húngaros seriam mais europeus do que nós. Pensávamos que havia países que eram Europa e outros que eram menos Europa, não é? Passámos a ser verdadeiramente, sentirmos-nos europeus de facto, existencialmente, no nosso dia-a-dia. Isso foi importante, vai-se às lojas, tem-se tudo o que se encontra em Londres ou em Paris, as pessoas viajam muitíssimo mais, um pouco também porque vivem melhor, mas também porque houve uma outra abertura a essa ideia de visitar os outros países, sentimos-nos efetivamente, vivemos como europeus. Eu penso que isso foi um salto enorme. E quando nós vemos filmes sobre o nosso país, ou reportagens televisivas de há uns 30 anos, percebemos a diferença enorme no vestir, na maneira de falar, nas preocupações, na vida cotidiana, percebemos que há uma diferença muito grande e houve um progresso muito significativo. A condição natural de sermos europeus. Para mim esta é a grande mudança. Depois, as mudanças mais específicas têm a ver com o que Portugal ganhou em termos de fundos estruturais, nomeadamente para a modernização das suas infraestruturas e, em geral, o facto de Portugal ter também conseguido, na União Europeia, valorizar a sua posição no mundo. E hoje em dia, graças à sua participação na União Europeia, ser um país que podemos dizer que conta acima do peso que tem no concerto internacional, precisamente porque é um membro ativo e respeitado no âmbito europeu. Eu nunca percebi a angústia do que é que vinha primeiro, se era ser europeu ou português, ou ser português ou europeu, devo confessar. Mas esta questão não é uma questão tipicamente portuguesa, é uma questão muito debatida na Europa. Eu vi muitas sondagens onde se achava que quem respondia que era primeiro do seu país e depois europeu, isso era um sentimento de desconfiança em relação à Europa. Não, olha, eu disse várias vezes na Comissão Europeia, eu tenho muita pena, mas quando me fazem essa pergunta eu respondo, eu sou português e europeu. E por esta ordem. E por esta ordem. Se nós considerarmos que os portugueses continuam a ter vontade de, em conjunto com os outros países europeus, criarem uma zona de paz, estabilidade, progresso, de acordo. Isso é muito importante. Desse ponto de vista, nós estamos voltados para o sítio certo. Se agora nos perguntarmos que isso significa assinar de baixo, ou que os portugueses interiorizaram muito aquilo que tem sido o discurso político, quer da Comissão, quer do Conselho, quer do Parlamento Europeu, nos últimos 6, 7, 8, 9 anos, eu isso acho que não. Acho que não. Acho que muitas vezes os eurobarómetros são enganadores, porque não fazem as perguntas certas. Fazem perguntas genéricas e as pessoas respondem pelo politicamente correto. Se fizessem perguntas um pouco mais duras e um pouco mais contraditórias, do género, para obter isto, você está disposto a perder isto? Porque para se ganhar uma coisa, perde-se sempre alguma. Eu estou convencido que as respostas seriam uma desilusão para muitos europeístas. Estamos numa crise económica há bastante tempo. Há bastante tempo que os portugueses ouvem dizer todos os dias na televisão que, ao contrário do que aconteceu na primeira fase da nossa integração na União Europeia, estamos a divergir da riqueza europeia. Há um sentimento de algum desânimo no país. Evidentemente, nessas situações, há sempre a tendência, sobretudo até da elite nacional, mais, creio eu, do que as pessoas comuns, de encontrar sempre botes expiatórios. A Europa é, hoje em dia, para todos os governos europeus, e a nossa elite não é exceção, um pouco o bote expiatório. Estamos, portanto, eu diria, numa fase de alguma apatia europeia, depois de fases sucessivas de grande entusiasmo europeu, em que Portugal era sempre, em todos os eurobarómetros, dos países mais europeístas. Este processo de integração europeia, sendo um processo, a meu ver, inelutável, não havia alternativa à integração europeia,
do ponto de vista da estratégia de integração, foi uma estratégia que nos deixou para trás. Porque em termos de concorrência mercantil, em termos de lógica mercantil da integração, se é isso que predomina, é claro que nós não temos armas para combater. E, portanto, eu faço parte daquela esquerda europeia que é europeísta, mas que entende que dentro do quadro europeu não há uma única política europeia que é aquela que é dominante. E, portanto, sou um europeísta de esquerda. A nova geração, mais do que a antiga, que já nos podia reciclar, não é, em termos europeus, não é? A nova geração adotou imediatamente este novo espaço, não é, virtual e real, não é, que nos foi dado pela entrada realmente na Europa, não é? E veja o que acontece no mundo da educação, não é? Que hoje quem faz estudos, não é? Com esta ideia de poder circular, não é? Através de bolsas, através de estágios, através dessa Europa, não é? Que até então nos era tão inacessível. Creio que os primeiros anos da nossa participação no projeto europeu foram muito marcados por isso, por esse sentimento de que a Europa era outra coisa e de que, digamos, a nossa política europeia, a nossa relação com a Europa era uma relação de fundos, quanto mais viessem melhor, e Portugal foi nessa primeira fase um pouco, até no olhar dos nossos parceiros europeus, o país da mão estendida, como se dizia então na altura. Acho que os fundos pesaram muito na primeira fase. Acho que hoje ainda temos algum sentimento de que pesam e de que alguma coisa nos é devida, um sentimento um bocadinho fechado em relação àquilo que é a União Europeia, porque, como todos nós muito bem sabemos, a medida do sucesso europeu de qualquer governo português, desde o pacote LOR 1 em 1988 até hoje, à negociação das perspectivas financeiras 2007-2013, a perspectiva do sucesso, a medida do sucesso de qualquer governo é sempre se consegue uma boa negociação de fundos em Bruxelas. Os fundos foram ao mesmo tempo um bom e um mau instrumento. Foram um instrumento decisivo para nós, particularmente no domínio das infraestruturas, nos aproximarmos da Europa. E eu acho que a melhor maneira de se perceber isso, de se perceber a diferença de Portugal de há 20 anos para cá, é ver fotografia aérea. Em muitas pequenas terras do interior, muitas cidades do interior duplicaram, quer dizer, há uma mudança social, urbana, geográfica, de condições, de infraestruturas enorme. Isso resultou bem. Nós não temos consciência até que ponto o nosso desenvolvimento foi assistido pela Europa, foi pago por contribuintes de outros países. Quando nós percebermos que isso vai acabar e que isso não é essencialmente o nosso destino e a nossa relação com a Europa, talvez então nós percebamos que temos que ter outro tipo de atitude e nessa altura então ainda seremos mais um bocadinho europeus. A adesão à Europa foi realmente mais um daqueles episódios característicos da história portuguesa, não é? De vez em quando a gente descobre um oásis qualquer, um paraíso, ou põe a mão num tesouro qualquer que não nos estava destinado, não é? E a Europa caiu-nos do céu. Nós entramos para uma espécie de céu europeu, a esse título, não é? Boa noite. Hoje foi um dia diferente. Portugal entrou na CEE. Eram 10h20 da manhã quando nos claustros dos Jerónimos se formalizou o Tratado de Adesão. Na cerimónia de assinatura do tratado, os representantes da Comunidade Europeia deslocaram-se até ao Mosteiro dos Jerónimos, cujo claustro foi adaptado para receber centenas de convidados. A última delegação a assinar foi a portuguesa, chefiada por Mário Soares, que se fazia acompanhar por Rui Machete, Jaime Gama e Hernani Lopes. A encerrar a cerimónia, o primeiro-ministro português discursou durante cerca de 20 minutos. Que este dia fica a assinalar na história da Comunidade Europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu.
Ao fim destes 20 anos, os números falam por si. O produto interno bruto, o PIB per capita dos portugueses, subiu de 54% em 1986 para 68% em 2003. Foi uma boa subida, mas talvez tenha ficado aquém das expectativas, depois de 42.020 milhões de euros de fundos estruturais recebidos, a que se somaram 6.302 milhões de euros do Fundo de Coesão. Nem sempre foi assim. Números do World Economy mostram que o rendimento dos portugueses não era muito diferente do das grandes potências mundiais. Era mesmo superior ao do Reino Unido e do Japão. O problema esteve nos séculos seguintes, em que o ritmo holandês, dos britânicos e de um novo país, os Estados Unidos, tornaram evidente que começámos a marcar passo. Esta perda de velocidade tornou Portugal num país de imigrantes. Não é de admirar que, quando chegámos a 1986, o saldo migratório do nosso país era ainda claramente negativo. Nesse ano saíram mais 26.949 indivíduos do que aqueles que entraram. Hoje, com o crescimento do rendimento, a diferença entre os que deixam Portugal e os que escolhem o nosso país para residir já é positiva. 47.229 pessoas. Portugal e o mundo mudaram muito em mais de 20 anos. Se olharmos para os jornais do ano da adesão, deparamos-nos com factos que marcaram a história do mundo e do nosso tempo da época. A 2 de fevereiro de 1986, o Papa João Paulo II inicia a primeira visita oficial à Índia. O chefe da Igreja Católica foi recebido com honras de Estado e decidiu prestar homenagem a uma das mais carismáticas figuras do país, Gandhi. Também em fevereiro de 1986, na altura, a esposa de Nelson Mandela, Winnie, anunciava que a libertação do líder sul-africano estaria para breve. A libertação de Mandela só viria a acontecer em 1990. Ainda em fevereiro de 86, Lisboa viria a sofrer o terceiro atentado em apenas 4 dias. O alvo foi a Embaixada Americana e não provocou quaisquer danos pessoais. As FP25 reivindicaram o ataque. A 26 de abril de 1986, acontecia o maior acidente nuclear da história da humanidade. O acidente na central de Chernobyl, na Ucrânia, provocou um dos maiores desastres ecológicos e humanos e deixou marcas ainda hoje visíveis na região e na memória de todos. Um desastre que apenas viria a público 2 dias mais tarde, quando as autoridades suecas detectaram níveis de radioatividade no seu território provocados por uma nuvem radioativa proveniente da Ucrânia. Se é verdade que o PIB per capita subiu em Portugal, não nos deixa muito descansados o facto de sermos o país mais pobre da União a 15, ou seja, sem contar ainda com os países do alargamento. Baixa produtividade económica, fraco aproveitamento escolar e incipientes números na investigação e desenvolvimento espalham escassez e não riqueza. Números revelados pela Comissão Europeia já este ano indicam que, da Europa a 27, Portugal tem o risco de pobreza mais elevado. 28% das famílias dispõem de um rendimento inferior ao da média nacional, enquanto na União Europeia a taxa é de apenas 17%. Outro número revelador do que se passa por baixo de uma sociedade aparentemente estável é o de 14% dos portugueses com emprego viverem abaixo do limiar de pobreza. Há 13 anos que a Associação CAI se empenha na ajuda às vítimas da pobreza e da exclusão social em Portugal. Henrique Pinto e João testemunham as histórias de quem perde o chão e o fio da vida. Histórias de exclusão que não terminaram depois de 1986. Boa tarde, senhoras. Não querem comprar a revista Cais? Obrigado. Senhores, não querem comprar a revista Cais? Obrigado. Às vezes temos a tendência a não falar muito do impacto que estas pessoas têm na nossa vida. Eu não seria certamente quem hoje sou se não fosse também por eles. Estas pessoas com quem trabalhamos são muito mais ricas do que nós próprios. A história deles e delas, pelo facto de serem histórias pouco lineares, pouco estáveis, permite-lhes ter uma riqueza que nós nem sequer imaginamos. Nós, enquanto ditos normais, tendemos a uma vida muito linear, sem grandes altos e baixos. Porque quando nos encontramos nos altos e baixos, já nos parece que o mundo está a desabar. Ora, eles vivem constantemente este desabar do mundo. Senhora, revista Cais é uma revista que ajuda as pessoas com problemas sociais, em dificuldades. Uma parte
é para o vendedor. Queria-lhe propor que me comprasse uma revista, se quiser, não sei se conhece. Tem muito fotojornalismo, tem boas fotos. Neste caso são os descartáveis, que trata de assuntos da sociedade hoje em dia. Não? Ok, obrigado, força. Estamos no Centro Cais de Lisboa, na freguesia de Marvila. Nós nascemos de facto em 94 com a revista e durante estes últimos 5, 6 anos nós conseguimos apostar noutras estratégias de apoio à população, que é o público-alvo da nossa missão, nomeadamente pessoas em situação de exclusão, sem abrigo e algumas também pessoas ou famílias de risco. É um projeto social, portanto, quem de facto beneficia com a venda da revista são as pessoas que a vendem, mas ela, enquanto conteúdo, é também um projeto de intervenção, por aquilo que diz, por aquilo que defende, por aquilo que anuncia, por aquilo que exige, pelos direitos que visa salvaguardar e defender todos os dias. As pessoas, digamos, os estratos menos favorecidos da sociedade, também não têm assim 2 euros para dar facilmente. Às vezes no orçamento de uma família 2 euros pode ser importante, não é? Em contrapartida há pessoas que dizem dá-me mais uma que eu levo para a minha sobrinha, que ela gosta muito, mesmo não seja, enfim, sabem, há muita gente que compra a revista porque sabem que estão a ajudar alguém que tem um projeto, ou enfim, está a evoluir e sabem do que é que se trata a Cais. Nós temos desde uma Cais digital, que oferece gratuitamente cursos de informação e em tecnologias de informação e comunicação. Temos também esta Cais digital a funcionar no Porto. São cursos de 135 horas que resultam também de uma parceria que a Cais conseguiu estabelecer com a Microsoft, a JP Sacoto e a Rumos, que são as 3 grandes empresas sobre as quais se alicerça o projeto. Mas depois temos ateliês que depois desenvolvem atividades como o yoga, a música, a expressão teatral, um outro ateliê que chamamos de Cais Palavras, onde desenvolvemos espaços de escrita criativa, de aprendizagem de línguas, de leitura, de biblioteca. Goodbye, boa viagem, Milcar Cabral, glórias para sempre, perto de Jesus tens um lugar. Goodbye, boa viagem. Eu olho para estes espaços como espaços que são expressão do gênio humano e que são também, ao ser expressão do gênio humano, espaços onde elas próprias se reconstroem, tornando-se estaleiros. São quase como que estaleiros. Eu venho para aqui, trago o meu barco, o barco do meu corpo, e aqui é que eu pinto o meu barco, lhe dou aquela pintura de verniz, lhe dou a cor que quero. Temos uma série de coisas, essencialmente alfaces e muitos tomateiros também. Temos acelgas, feijão verde, cabaças, courgettes. Temos estado a vender algumas alfaces, pessoas que solicitam, não é? As que, como pode ver ali, tem algumas já espigadas. Antes de espigar, se eu posso, dou a alguém. Um pessegueiro. Temos cebolas. Daqui não se nota, se calhar, a tal espiral artística da Gabi. Muitas vezes olhamos para estas pessoas dizendo ou pensando, quase uma expressão inglesa, they are good for nothing. Não servem para nada. Daí que até numa das últimas edições da Cais falamos aqui dos descartáveis, daqueles que facilmente a sociedade descarta. Hoje, estes sim são aqueles que a sociedade descarta quase todos os dias, mas também já está a tocar a classe média em Portugal, ou aqueles que hoje têm 30, 40 anos e aos quais dizem quantos anos é que têm? 30? Mas o senhor com 30 anos quer encontrar um posto de trabalho? Impossível. Portanto, nós hoje vivemos, um homem com 80, 90 anos, hoje, se a sociedade puder, descarta-o facilmente, até porque quanto mais depressa morrer, mais dinheiro fica para a segurança social, se ele fez alguns descontos durante muitos anos da sua vida. Eu viajava um bocado e tinha facilidade a arranjar trabalho porque falo alguns idiomas e então em restaurantes no verão é sempre
Pronto, é muito fácil. Mas não era propriamente o que eu gostava de fazer, não é? E agora, olha, não sei, às vezes estou um bocado às aranhas. Até onde é que o nosso passo alcança? Ou seja, não dar passos demasiado pequenos, porque senão é estar a pisar no mesmo sítio, mas também não tentar dar um passo demasiado grande, para que pode-se perder o equilíbrio, não é? Há uma mudança que não podemos ignorar, a da nossa relação com a Espanha. Acabou a fronteira, a moeda é a mesma, os interesses politicamente muitas vezes são comuns. Ao fim destes 20 anos, fala-se agora da invasão económica. Mas o balanço não é fácil de fazer. Há números que falam por si. Depois de uma história de séculos com costas voltadas, a adesão à União Europeia gerou a atual situação. Espanha é o principal cliente das exportações portuguesas. Absorve mais de 1/4 do total que vendemos, numa percentagem crescente de importância. Ao mesmo tempo, a economia espanhola é a principal fornecedora de Portugal, valendo quase 1/3 de tudo o que compramos ao estrangeiro. A Península Ibérica é hoje cada vez mais independente. A primeira das integrações europeias de Portugal foi a integração ibérica e que hoje em dia a nossa relação, evidentemente, a história vem sempre ao de cima. Não se apagam séculos de história, nem uma relação conturbada com a Espanha que ajuda a perceber Portugal e ajuda a perceber mesmo a nossa maneira de estar na União Europeia. Agora, isso existe quando se fala muito nos jornais, nos média, que a Espanha tem investimentos enormes em Portugal, que tem uma influência enorme na nossa economia. Há sempre aquela velha reação de complexo que temos em relação à Espanha, de que não nos venceram pelas batalhas, vencem-nos agora pela economia. Evidentemente que essas reações existem hoje e acho que existirão daqui a 100 anos, se as coisas evoluírem normalmente. Isso existirá sempre, faz parte da nossa história. O que é interessante do ponto de vista histórico é que esta ideia de integração, durante séculos prosseguida por parte das elites espanholas, conservadoras espanholas, por via militar e diplomática, militar, política, a expressão de maior realização que teve foi pela via económica. Ou seja, quer dizer, eles chegaram aos mesmos fins sem disparar um tiro, ou seja, deixando de funcionar o mercado no quadro da União Europeia. E é verdade que sim, quer dizer, eu nem sequer estou a avaliar isso, provavelmente isso até pode ser benéfico para vários aspectos da economia portuguesa, estar integrada num espaço ibérico, etc. Termos na Espanha o nosso verdadeiro hinterland, não é? E os nossos industriais mais agressivos e mais capazes, os nossos empresários também jogam, os banqueiros, etc., jogam um jogo que é hoje peninsular, mesmo europeu, uma coisa que não acontecia realmente antes da adesão. Não? A relação com a Espanha ficou muitíssimo descomplexada. A minha geração olhava a Espanha como algo extremamente esquisito. As próprias idas a Espanha, por vezes só a Badajoz ou a Ayamonte, na fronteira com Portugal, eram autênticas aventuras. Tínhamos que passar por aqueles guardas civis que nos carimbavam os passaportes, que nos abriam as malas, onde se traziam os rebuçados. É uma coisa ridícula. Ridícula. Mas foi assim durante séculos. E hoje em dia, as pessoas vão à Espanha com naturalidade, os espanhóis também nos visitam, lê-se livros espanhóis, que era uma coisa que na minha geração não acontecia. Eu, por exemplo, a minha geração estudava em francês e, quando muito, em inglês. Mas os grandes autores espanhóis não eram conhecidos, nem os nossos eram traduzidos, os autores contemporâneos, em Espanha. Hoje em dia, há uma fluidez muito maior de contactos. Eu acho que isso é positivo. Nós não podemos esquecer que cada país defende os seus interesses. Eu tive uma experiência no Parlamento Europeu que no sítio supostamente mais europeísta, no sítio onde é suposto que os egoísmos nacionais desapareçam, aquele plenário só se mobilizava e aqueles deputados só se verdadeiramente mobilizavam quando havia um interesse nacional em causa. Era a célebre conflito em que Portugal estava sempre envolvido, por exemplo, entre os amigos do peixe e os amigos da pesca.
Os que queriam proteger os peixes e os que queriam proteger os pescadores, que é um típico conflito que separa interesses nacionais. E havia muitos conflitos desse tipo. E nós, com Espanha, temos também que encontrar uma plataforma de defesa dos nossos interesses. E isso não é ser menos europeu. Os espanhóis fazem a mesma coisa. Uma das coisas que eu também aprendi com os espanhóis e com os meus colegas espanhóis é que eles tinham uma política de clara defesa dos interesses de Espanha e fazem muito bem. Nós temos que seguir também, a nível europeu, uma clara política de defesa dos interesses portugueses. Não somos nós a defendê-los, ninguém os defende por nós. Gostava de ter elites mais ousadas, mais europeias, mais abertas, sem esta necessidade de se fecharem sobre si próprias, com medo de tudo, e olharem sempre para dentro, ou para a África, ou para qualquer outro sítio, que não para aquele onde nós verdadeiramente existimos, que é a Europa, cuja cultura partilhamos há séculos e séculos e séculos, e que nos marca profundamente. Até hoje que os portugueses se habituaram a ir passar férias realmente ao Brasil como quem vai realmente a Cacilhas, não é? Isto é uma coisa absolutamente nova, não me venham dizer que é periférico, não é periférico em relação a quê? Não estamos propriamente na Patagónia, não é? E provavelmente a gente da Patagónia não pensa também que está realmente fora do mundo, não é? Bom, eu devo dizer que num globalismo custa-me encontrar a periferia, esse conceito político. Mas, dando algum sentido, Portugal não é periférico. Portugal, nesta organização globalizada, ou se quisermos mais rigor, mundializada à procura de uma globalização, Portugal está num ponto de articulação e desafio, porque Portugal está, em primeiro lugar, no ponto de articulação da segurança do Atlântico Norte com o Atlântico Sul, precisa de ser organizada. Portugal está num ponto de articulação com o projeto de fronteiras pacíficas de todo o Mediterrâneo para a Europa, também está nesse ponto de desafio. E um país que tem estes desafios não tem o sossego dos periféricos. Agora, tem que ter capacidade governativa para responder. E essa capacidade governativa, naturalmente, tem que assentar mais no talento do que na força. A abertura das fronteiras europeias permitiu a muitos portugueses ir à procura de novos desafios no espaço comunitário. O casal Santana é um desses exemplos. Quando assistiram à adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, rapidamente se aperceberam que o seu futuro passava pela Europa. Hoje, Cristina e João trabalham lado a lado no Parlamento Europeu. O dia de Cristina Santana começa às 8h30. Ela trabalha no Departamento de Informação e Relações Públicas. A comunicação com as escolas é uma das suas responsabilidades. Não muito longe dali, João Santana, o marido, já está a trabalhar. Ele é responsável pelo Serviço Jurídico da Provedoria de Justiça Europeia, que é um organismo que faz a mediação entre a Europa e os cidadãos na resolução de problemas administrativos. Queres começar? Não, podes começar tu. Para nós, enquanto jovem casal, as expectativas eram muito grandes. Nós tínhamos terminado os nossos cursos, tínhamos ido estudar para a Alemanha, tínhamos regressado a Portugal, quando apareceu a hipótese de nos candidatarmos aos concursos para funcionários europeus. As expectativas eram muito grandes. Tínhamos vivido no estrangeiro, na Alemanha, tínhamos gostado muito, tínhamos essa ambição de ir trabalhar para o estrangeiro e quando surgiu a oportunidade da Comunidade Europeia, obviamente que a tentámos alcançar. Conseguimos. Para nós, ao princípio da nossa vida, as expectativas eram muitas. Eu penso que o mais difícil para nós, como casal, foi a nossa primeira saída de Portugal, quando fomos para a Alemanha. Essa, de facto, foi bastante difícil. Foi a primeira vez que deixámos a família e que nos ausentámos por períodos de tempo bastante largos, 3, 4 meses, e sempre regressando a Portugal para matar as tais saudades. Depois, quando o João foi o primeiro a concorrer para as instituições europeias,
Portanto, foi ele que conseguiu o lugar no Luxemburgo e é evidente, portanto, que eu acompanhei, até porque já tínhamos nossa primeira filha, que era muito pequenina, e nessa altura eu aproveitei também para ficar em casa a tomar conta, a ocupar-me da Mariana, e só depois, passado 2 ou 3 anos, é que concorri para o Parlamento Europeu. Como não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão, Cristina e João sentiram a responsabilidade de representar o país pela primeira vez. 20 anos depois, conseguiram acabar com estereótipos e cativaram os colegas para a cultura portuguesa. Pareceu-me que no início, já lá vão muitos anos, mas no início os meus colegas teriam ficado agradavelmente surpreendidos com o nível dos funcionários portugueses. Espero que tenha sido o caso, e acho que sim, acho que foi o caso. Não teriam esperado, se calhar, funcionários tão bem preparados, oriundos de Portugal, mas foi mais um daqueles preconceitos que rapidamente desapareceu quando tiveram contato com os funcionários portugueses, e hoje vêem-se funcionários portugueses ocupando posições das mais importantes em todas as instituições. Não há qualquer dúvida que se havia alguns receios quanto à capacidade, esses receios se esbateram completamente. Bom, o chefe é ótimo, eu adoro muito, sobretudo a relação com o pessoal que ele mantém, que ele respeita muito as pessoas e sempre ouve o que eles querem dizer, assim que isso é primordial trabalhando, acho, nesse tipo de trabalho. E depois dá os conselhos diversos e não se impõe muito, mas finalmente tem muito respeito, assim que a gente normalmente faz tudo o que ele quer, mas ele não precisa impor. Isso acho que é muito bom. C'est vrai que on a la chance de travailler ici avec différentes nationalités et on n'avait pour l'instant pas la joie et le plaisir de travailler avec un collègue ou une collègue portugaise. Donc c'est vrai que c'est un enrichissement pour nous. Non seulement parce qu'elle a une personnalité très très intéressante, mais à travers elle, on a découvert la culture portugaise, les spécialités portugaises, parce que c'est une collègue qui aime bien la convivialité, elle a le sang méditerranéen, et donc c'est vrai qu'on forme une très très belle équipe, très très sympathique. É a história desta família europeia que começa em 1986 e se confunde com a caminhada de Portugal em direção à Europa. Uma caminhada que, ambos concordam, não foi fácil. Curiosamente também, é uma das coisas que parece faltar aos nossos jovens. Todas as instituições europeias oferecem oportunidades de estágio. E é pena que o número de candidatos portugueses a essas oportunidades é muito reduzido. Muito mais reduzido que o número de jovens poderia fazer esperar. É quase como se faltasse vocação aventureira aos portugueses, ao contrário do que aconteceu no passado. É extremamente importante de ver o que é que se passa fora de Portugal. Isso cria realmente uma abertura de espírito e um enriquecimento não só profissional, mas a nível pessoal. O facto de querer ficar em Portugal, porque realmente é mais confortável. É mais confortável, pronto, se não arranjamos o emprego que queremos, vamos arranjar o que podemos, mas vamos ficando um bocadinho estagnados. Há que sair e ver o que é que se passa, mesmo se depois regressarmos ao nosso país para trabalhar, mas temos outras bagagens, temos outra capacidade de outros conhecimentos. Para nós foi difícil, como já voltando ao início da entrevista, foi muito difícil no início, mas achámos que valia a pena e que era importante fazer esse esforço. Foi um esforço muito grande, mas valeu a pena. Um outro ponto essencial para compreendermos Portugal passa por perguntarmos o que trouxemos de novo à União. Apenas a língua? Ou terá sido também a nossa forma hábil de conciliar interesses, que nos fez chegar, aliás, ao ponto de ter Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia? Há ainda um outro dossiê extraordinariamente importante e que tem a marca portuguesa: a África. É verdade que há, na cultura cívica e até na cultura política portuguesa, uma ideia persistente de especificidade, de que não somos bem como os outros, que é uma ideia que as diferentes elites ao longo dos séculos cultivaram, a ideia de que há um mal especificamente português.
Bom, se formos fora de Portugal, compreendemos que há outros que pensam o mesmo e que também há esse tipo de reflexão autocrítica. É verdade que em Portugal, às vezes, com um complexo de insularidade, um complexo de inferioridade que existem por vezes em Portugal e que tem a ver, quanto a mim, isto é uma opinião muito pessoal, com o facto de os portugueses ficarem melancólicos quando comparam a sua situação atual com aquela que lhes foi dada pelos livros de história numa determinada fase do seu percurso histórico. Portugal acrescenta aquilo que é, quer dizer, a sua própria diferença, no facto de que é um país de uma velha história, não é? Tem a sua maneira de ser, a sua maneira de se exprimir, a sua própria cultura, não é? De maneira que é mais uma cultura que, ao lado das outras, não é? Tenta dialogar realmente com elas, enriquecer-se através do contacto com as outras, não é? E estar aberto, não é? Provavelmente como raras vezes tem estado aberto, não é? Aos ventos exteriores, como se diz, não é? Se nós conseguirmos associar esta riqueza cultural e histórica ao progresso material, no fundo à riqueza das pessoas, à riqueza material das pessoas. Portugal é um país que ainda tem problemas de atraso, não direi de miséria, mas enfim, de pobreza, tem problemas de formação profissional, tem problemas educativos graves. Portanto, se nós conseguimos ultrapassar isso, nós estamos em condições para potenciar aquilo que é diferente na nossa história e na nossa cultura. Portugal trouxe à Europa, à União Europeia, para sermos mais objetivos, trouxe à União Europeia uma capacidade de relacionamento com partes do mundo em relação às quais a União Europeia não tem, enfim, uma capacidade, uma cultura de relacionamento, um hábito de relacionamento que nós temos. Portanto, é a nossa experiência no terreno, a nossa experiência secular, feliz ou infeliz, melhor ou pior, mas que é efetiva. Portanto, trouxemos isso. E depois trouxemos uma maneira de ser que é muito nossa, que é de resolver as coisas, por vezes, mais pela relação que temos com as pessoas do que propriamente pela imposição, pela determinação de normas. Enfim, é aquele defeito virtude que nos caracteriza. Nós temos as virtudes das nossas qualidades e as qualidades das nossas virtudes, dos nossos defeitos, peço desculpa, tal como quase todos os outros povos. E, portanto, nós fizemos isso de uma forma muito marcada. Nós temos, de facto, qualidades muito grandes, defeitos muito grandes, e fazemos, e na relação com a Europa nós também trouxemos isso. E nós estamos num momento de impasse, porque acabou o ciclo dos grandes fundos comunitários, nós temos uma economia essencialmente aberta à Europa e não é líquido que tenhamos aproveitado tudo que nos deram, bem pelo contrário. E o que significa que vamos ter que fazer um esforço ainda maior. Se as pessoas tiverem consciência desse esforço, podem potenciar o que é diferente. Até porque eu penso que a realidade nacional vai continuar a ser muito importante na Europa. E depois nós temos uma realidade geopolítica e geoestratégica que tem diferença em relação a outros países europeus. Nós temos uma política africana que é distinta da francesa ou da inglesa, nós temos as relações que a língua e a história nos deu com o Brasil. São coisas de que nós falamos muitas vezes de forma propagandística, depois aquilo não tem nada por trás, mas potencialmente são importantes. Agora, é preciso que nós sejamos capazes de o fazer. E até agora não temos sido. A língua portuguesa não é nossa, mas também é nossa. E que o património europeu não é nosso, mas também é nosso. E o património ocidental igualmente. Não é nosso, mas também é nosso. Portugal, como diria a pessoa, desde esse dia mudou. Retomo agora uma das ideias principais do programa. Teremos sido capazes de aproveitar tudo o que a Europa nos deu? Queremos mais? Quando chegar a hora, seremos capazes de contribuir com a nossa parte? Um outro ponto, as novas gerações já pensam sem fronteiras? A partir daqui do Cabo da Roca, e olhando para tudo o que nos rodeia, há uma coisa que é certa. A nossa forma de sermos portugueses pode trazer-nos o mundo para aqui tão perto.
dia.